E aí pessoal, tudo certinho? Hoje vamos dar início ao estudo de formações vegetais. E para falarmos sobre isso, para a gente entender sobre esses biomas terrestres, é importante que a gente saiba alguns conceitos básicos sobre vegetação. Primeiramente, eu vou falar sobre biomas. Quando a gente fala sobre biomas, nós estamos falando em grandes ecossistemas em que a comunidade está no seu ápice de desenvolvimimento. Então essa é a característica de pensar o que são biomas. Esse ápice de desenvolvimento a gente considera isso como o chamado estágio ótimo, né? Está no ápice de todo o seu processo de interação entre as espécies que convivem dentro desse ecossistema. E para falar mais sobre biomas, é interessante que a distribuição espacial dos biomas, que é justamente um ramo estudado pela biogeografia, que estuda justamente a espacialidade dos seres vivos e da vegetação pelo planeta, nós vamos ter que entender que alguns fatores interferem nessa distribuição. E o principal fator é o fator climático. Porque você vai perceber que de acordo com a característica de um determinado clima, você vai ter uma adaptação de um determinado tipo de vegetação. Logicamente que existem outros condicionantes que vão interferir nessa distribuição, mas partindo da caracterização do fator climático, fica mais fácil você entender como que vai ser essa distribuição. É igual você raciocinar, por exemplo, numa região onde você tenha um índice de radiação solar muito grande, onde você tenha uma temperatura, com isso uma temperatura muito elevada, onde você tenha um índice de chuvas muito alto. Poxa, você está dando, vamos imaginar, isso aí é região equatorial, a área onde está localizada a floresta amazônica. Então você pensa, você está oferecendo para a planta tudo aquilo que ela precisa para se desenvolver. Ou seja, você está oferecendo para a planta água, você está oferecendo para a planta temperatura elevada. Então, se a planta tem isso tudo que ela precisa, o que ela vai fazer? Ela vai se desenvolver ao máximo. Entendeu como é que a condição climática está interferindo no desenvolvimento da planta? Mas, por outro lado, imagina que a temperatura é muito elevada, mas a quantidade de água não é tão abundante assim, ou seja, a planta já não vai ter o ápice do seu desenvolvimento, porque ela vai ter que se adaptar a uma condição em que as temperaturas são maiores, mas a quantidade de água é menor. Então a planta tem que buscar mecanismos para poder se proteger, armazenar água. Então, consequentemente, a característica fisionômica dessa vegetação onde tem uma região com menos água é diferente de uma área onde você tem abundância de água. E aí a gente vai percebendo, por exemplo, joga isso para o Brasil. Floresta amazônica, região da Caatinga. Floresta amazônica, quente e úmida. Região da Caatinga, quente e seca. Então essa diferença climática vai fazer com que haja uma diferença na característica da vegetação. E dentro disso você vai analisar outros fatores. O fator altimétrico, o fator da presença de determinados tipos de solo. Então isso tudo interfere no desenvolvimento da vegetação, certinho? E para poder entender essa condição, é necessário que a gente possa também diferenciar alguns conceitos. Ah, Flávio, o que seria isso? Olha, esses conceitos eles estão voltados para uma condição em que aparece na prova justamente o termo, subentendendo que vocês já saibam o que ele significa. Tá certo? Então é importante essa aula introdutória de vegetação para que vocês já possam ir familiarizando com os termos. Não são difíceis, tá? É tranquilo o entendimento deles, mas é importante para vocês já adaptarem as condições para que vocês não tenham que ficar ali decorando isso tudo. Não, é só fazer uma associação com o próprio nome, com a própria origem das palavras, e é isso que eu vou estar explicando para vocês, beleza? Então a primeira forma de classificação da vegetação está relacionado com a temperatura, tá? E quando eu falo com a temperatura, vamos imaginar, eu vou pegar a palavrinha térmica, ou seja, que está relacionado com temperatura. E na frente da palavra térmica eu tenho três possibilidades. Eu posso falar sobre megatérmica, mesotérmica e microtérmica.
mesotérmica. Poxa, olha só a intensidade dessas palavras. Mega, você acha e se raciocina com algo bastante elevado, algo mais intenso. Meso, você já pensa numa condição mais intermediária. E micro, com uma condição de temperatura mais baixa. Então vamos pensar, uma planta megatérmica, ela vai estar adaptada a um ambiente com temperaturas muito elevadas, certo? Florestas equatoriais, pensa na região amazônica, beleza? O Brasil é um país que dá para a gente entender a maior parte desses exemplos, beleza? Mesotérmica, já é uma região, já é uma planta que vai estar adaptada numa área onde a temperatura ela vai ter uma média térmica que vai oscilar entre momentos em que vai estar um pouquinho mais elevado, um pouquinho vai estar mais baixo. Então ela se adapta a essa condição mais mediana de temperatura, mais ou menos ali em médias de 12 a 15 graus. E o microtérmico? Poxa, a planta vai estar se adaptando a uma condição em que a temperatura é muito baixa. Poxa, Flávio, temperatura muito baixa, a gente vai jogar lá no extremo norte do planeta e vai pensar na vegetação de tundra, que é uma vegetação que se adapta num clima polar, ou seja, no clima onde as temperaturas são muito baixinhas, certinho? Entendeu como é que é a condição? Ou seja, não é difícil a gente raciocinar sobre as características de temperatura, associando com isso a ideia das intensidades, variando de micro, meso e megatérmico, certinho? Bom, depois, quanto à umidade, umidade é um fator importante para o desenvolvimento de uma planta, né? Então, quando você fala da umidade, você vai pensar nas plantas hidrófilas. Bom, para começar, quando a gente fala sobre a palavrinha filo, né? Então, no caso aqui da hidrófila, a palavra filo, ela tem a ver com afinidade. E, poxa, então ficou fácil. Se filo é afinidade, hidro é água, então eu estou falando sobre uma vegetação que tem afinidade com a água. Então, uma planta hidrófila, a característica dela é justamente estar presente, estar adaptada em áreas onde você tem uma quantidade de água muito grande, ou seja, as espécies hidrófilas, especificamente, elas vivem na água, tá? Vamos dar um exemplo, Flávio. Já ouviram falar da Vitória Régia, na região da Amazônia? É uma planta hidrófila, vive no ambiente aquático, certinho? Poxa, Flávio, mas qual que é a diferença agora então do hidrófila para o higrófila? Porque aí a palavrinha é próxima, né? A semelhança ali na hora de pronunciar. Higrófila está relacionado com a própria palavra umidade. Ou seja, então a planta higrófila, ela não está vivendo, ela não está adaptada numa região aquática, ela não vive dentro d'água, mas ela vive numa região onde a umidade é muito elevada, ou seja, chove muito, por exemplo. Certinho? E aí é uma planta higrófila. A Amazônia, áreas de florestas tropicais, equatoriais, apresentam esse tipo de planta. Beleza? Mesófila. Poxa, o mesófilo já te dá a ideia. Mesófilo é o quê? É onde você tem a umidade mediana, ou seja, você vai ter uma condição de que a planta se adapta a uma variação de umidade de acordo com um determinado período do ano. E a gente chama isso de plantas mesófilas. Planta xerófila, dando exemplo no Brasil, região da Caatinga. Por quê? Na região da Caatinga que nós vamos ter a planta que está adaptada a um período de grande estiagem, a um período maior de seca, a uma estação seca prolongada. Então a planta ela faz o quê? Ela tem que buscar mecanismos para se adaptar a uma condição de umidade menor. Então olha o exemplo que eu tinha dado no início da aula. Eu falei que na região da Caatinga você tem temperaturas elevadas. Poxa, beleza, poderia ser uma megatérmica. É uma megatérmica. Mas por outro lado, ela tem uma umidade muito pequena. Então ela vai ser uma planta xerófila. Beleza? E aí a planta faz o quê? Ela busca adaptações. Ah, Flávio, quais adaptações ela busca? Poxa, ela tem o tronco muito duro, a folha, ela transforma a folha em espinhos.
justamente para poder evitar a perda d'água por evapotranspiração. Porque recebe pouca água, então o que a planta tem que fazer? Ela tem que saber administrar essa água. Ela tem que saber administrar o pouco recurso que ela tem para que ela possa sobreviver. Então, ela não pode ter uma perda por evapotranspiração. Então, o que faz a planta perder água? É justamente o fato dela ter uma folhagem. Então ela faz o quê? Ela perde a folha, transforma a folha em espinho para evitar a perda de água e, consequentemente, conseguir a sua sobrevivência. Beleza? Depois, eu tenho as plantas tropófilas. A planta tropófila, pessoal, ela está associada a ambientes alternadamente úmidos e secos. Clima tropical, vamos pensar aí região do Cerrado brasileiro, o que acontece? Clima tropical, 2 estações bem definidas, verões quentes e chuvosos, invernos mais frios e secos. Então a planta está aí, ela vive numa condição em que o ambiente alterna entre um período mais úmido e um período mais seco, tá? Depois, a planta halófila. Gente, planta halófila tem a ver com ambiente salino. E quando você fala de ambiente salino, você vai pensar nas regiões litorâneas. Já devem ter ouvido falar dos mangues, né? Quem são os mangues? O mangues é um tipo de vegetação litorânea que tem como característica sobreviver num substrato salino. Então, é uma adaptação à planta, por quê? Porque no seu contexto de formatação, a planta vive numa área onde a presença de sal é mais elevada. Então, por isso a gente chama de plantas halófilas. Perfeito? Depois, a gente fala quanto à luminosidade. E é muito simples. O filo, já dissemos que é relacionado com afinidade. Heliófila, planta adaptada em áreas com grande luminosidade, né? Por exemplo, uma área onde você tem uma radiação solar muito grande. Então, isso é favorável ao desenvolvimento da planta. Ombrófila é a planta que vive já num ambiente mais sombreado, tá? Ela não tem ali uma presença muito grande de luz, então ela se adapta a um ambiente onde a sombra é mais relevante, tá certo? A Amazônia, por exemplo, você tem grandes árvores. E as plantas de menor porte, elas não recebem a luz tão diretamente, então elas se adaptam a uma condição de serem desenvolvidas num ambiente mais sombrio. Então, consequentemente, plantas ombrófilas também presentes nessa vegetação. Estão percebendo que a Amazônia é o nosso grande referencial de exemplos, né? A gente parte da Amazônia para imaginar as coisas mais bem desenvolvidas do ponto de vista de vegetação e depois vai percebendo que as outras áreas, quando ela apresenta uma característica diferente da Amazônia, ela vai apresentar, logicamente, uma vegetação diferenciada. E aí, pessoal, fica muito fácil. Porque, logicamente, a ênfase do nosso estudo vai ser a vegetação brasileira. Eu vou passar para vocês na próxima aula, na sequência, nossa primeira aula de vegetação, vai ser as formações vegetais mundiais. A gente vai estar comentando sobre elas. Mas o nosso foco principal vai ser justamente sobre a vegetação brasileira, tá bom? E aí o que acontece? Quanto à estratificação, a gente pode perceber que uma vegetação ela pode ser estratificada de acordo com o nível de desenvolvimento da planta. Então você vai ter o estrato herbáceo, que são as plantas mais rasteiras, formadas principalmente por gramíneas. Arbustos, ou seja, a vegetação arbustiva, que já vai ter arbustos ou árvores de vegetação de médio porte, e arbórea, com grandes formações, com a presença de árvores de grande porte. Então, por exemplo, você pensa na Amazônia, uma vegetação arbórea. Você pensa nos campos lá no sul, uma vegetação herbácea. Você pensa no Cerrado, uma vegetação arbustiva, herbácea principalmente. Entende? Então você vai percebendo de acordo com a presença do porte da vegetação. E por fim, temos aqui uma característica que eu acho muito válida, uma das mais importantes, é a questão da folhagem. E a folhagem ela está relacionada principalmente com esses outros fatores que a gente classificou aqui. Por quê? Quanto à folhagem, eu posso ter a planta latifoliada. A planta latifoliada, pessoal, ela tem as folhas grandes e largas. E folhas grandes e largas, qual é a característica delas? Está relacionado justamente com ambientes onde você tem duas coisas.
luz e água. Então a planta pode se desenvolver ao máximo, a planta pode perder água por evapotranspiração, porque o ambiente úmido vai permitir com que ela reponha essa água. Perfeito? Ou seja, eu posso imaginar que uma planta latifoliada, ela é uma planta megatérmica e ela é uma planta higrófila. Ela é uma planta heliófila, ou seja, está raciocinando sobre todos os outros termos que a gente já estudou. A ciculifoliada, nesse caso a planta transforma a folha bem fininha, a folha a gente chama folha em forma de agulha, e geralmente é onde a planta tem períodos mais secos, um período onde ela tem uma escassez hídrica muito grande, então ela tem pouca disponibilidade de água, então ela faz o que? Ela busca uma adaptação. Ou então temperaturas muito baixas. Por exemplo, o pinheiro é uma planta ciculifoliada. Por quê? Porque ele utiliza a forma da planta, da folha de agulha, que geralmente quando há precipitação da neve e o pinheiro, ele tem esse formato, né, de cone. O que acontece? A neve cai sobre o pinheiro e ela não permanece sobre ele, impedindo o desenvolvimento da vegetação. Então é algo interessante também falar do aciculifoliado. Perennifolia. A gente estudou agora há pouco hidrografia, e a gente falou que na hidrografia fala de rios perenes. No caso da vegetação perene, é o que? É a vegetação que promove a renovação constante da sua folhagem. O que é uma renovação constante da sua folhagem? É você perceber que a planta nunca vai ter aquele aspecto dela estar desfolhada, sem folha nenhuma. Por quê? Cai uma folha, a outra já vai repondo, então ela vai estar sempre tendo o aspecto da sua folhagem sendo preservada. E a vegetação decídua. As plantas decíduas também são conhecidas como plantas caducas. Olha, Flávio, o que significa uma planta caduca? É que ela perde a sua folhagem durante a estação mais seca. Ou seja, a planta está lá, está desenvolvendo as folhas. Para desenvolver as folhas, ela tem um gasto energético muito grande. Mas, se porventura ela passa por um período em que não está tendo como ter umidade para ela desenvolver e manter a folha, o que ela faz? Ela joga a folha fora, né? Ela fica desfolhada justamente para poder ter uma reserva energética para sobreviver num período mais difícil, num período de escassez de recursos. Quando começa a umidade a aumentar novamente, começa a ter a possibilidade de desenvolvimento, ela floresce e consequentemente se desenvolve. Então lembra comigo? Planta xerófila da caatinga, o que ela faz? Exatamente essa ideia. Ela joga a folha fora, né? Ela perde a folhagem justamente na estação mais seca. Certinha essa ideia? Então, fechou as principais características da vegetação e conceitos básicos sobre vegetação. Mas, aí ainda quero comentar com vocês, e aí eu vou dar uma ilustrada aí para vocês, sobre tipos de raízes de plantas. Eu não especificamente acho importante para a geografia explicar isso especificamente, porque é mais um assunto, um termo da biologia. Mas talvez apareça na prova, então eu acho importante. Então eu vou fazer uma ilustração para vocês vão vendo os tipos e eu vou comentando para vocês quais são as características de cada uma delas, beleza? Então olha aí, ó, se liga nos principais tipos de raízes. Bora! E quando a gente fala sobre os tipos de raízes, pessoal, a gente vai começar falando justamente o seguinte, olha só. Nós temos as raízes tabulares ou superficiais. Bom, essas raízes tabulares ou superficiais, qual é a característica delas? Elas estão mais presentes na superfície do solo, geralmente por conta de um solo muito pobre. Então, esse solo sendo pobre, esse solo tendo um nível muito elevado de acidez, então a planta busca os nutrientes principalmente na camada mais superficial. Por exemplo, os solos da Amazônia, que são solos de baixa fertilidade, apresentam muitas raízes tabulares ou superficiais. Depois, um outro tipo de raiz, que é pouco profunda, são as raízes fasciculadas, ou também em cabeleira. E essas raízes, elas têm como características a origem em um único ponto, conforme vocês podem visualizar aí na figura.
Raízes pivotantes ou axiais. Essas raízes, elas têm características de ter um eixo central e algumas poucas ramificações. E nesse contexto, o importante dessa raiz é que elas são raízes profundas, com o objetivo de quê? De buscar o lençol freático. Então vamos pensar naquelas vegetações típicas da caatinga, a gente encontra justamente essa raiz pivotante ou axial, tá joia? E por fim, as raízes aéreas ou pneumatóforas, tá? Seria justamente quando o solo tem uma característica de ter uma baixa oxigenação e aí as plantas têm que se desenvolver, as raízes têm que se desenvolver de uma forma aérea. É muito típico essa vegetação na região dos mangues, tá? A gente tem as raízes aéreas ou as raízes pneumatóforas, beleza? Então isso aí. Galera, então essa é a ideia que eu queria passar para vocês, uma introdução, né, sobre vegetação e que agora a gente vai partir para caracterizar os principais biomas do mundo e depois do Brasil, beleza? Valeu, tamo junto, grande abraço!